Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém. O Senhor me trouxe aqui hoje para passar mais uma palavra de fé, para aumentar a fé daqueles que estão com a fé abalada, para aqueles que estão com a fé em baixa, porém que ainda acreditam em Deus, porém que por alguma situação, algum momento da vida, algum pensamento, algum momento, esteja com a fé em baixa, porém que acreditam que o Senhor Deus ainda é conosco. Então Deus colocou uma palavra no meu coração no dia de hoje, nesse exato momento, que eu preciso repassar para vocês. A palavra se encontra em Salmo 46. Então abra sua Bíblia no Salmo 46. Eu vou fazer essa leitura e que você aí do outro lado possa captar essa mensagem e recebê-la em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que sara, cura e liberta, tá? Que salva, cura e liberta. Então vamos lá. Salmos 46 diz o seguinte: Deus é o nosso amparo e fortaleza, nosso pronto auxílio nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida e se transpassem os montes para o coração do mar, ainda que bramem e se perturbem nas águas, e tremam os montes por causa de seu ímpeto. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a clarear amanhã. Bramam as nações, abalam-se os reinos, lança ele sua voz e se derrete a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, nosso refúgio é o Deus de Jacó. Então segue a palavra do Senhor, né? Que diz que o Senhor está bem presente no meio das tribulações do seu povo. Acreditar nisso, ter fé nisso, nos dias atuais, em meio a tantas tribulações que passamos, faz com que nossa mente seja duvidosa perante a palavra de Deus e perante a Bíblia. E aí está o nosso maior erro, né? Terei outras palavras que eu falarei mais à frente para aqueles que desejam fazer prova de Deus. A palavra de Deus diz que não fazei prova de mim, mas a gente pode fazer alianças com Deus, promessas com Deus, desde que nós cumpramos a promessa e que não seja promessa de tolo, promessas essas que façamos e não possamos cumprir. Então, antes de fazer qualquer aliança com Deus, pense bem, pense duas vezes, porque Deus, o que é ligado na terra, é ligado no céu. Então, no dia de hoje, eu quero dizer que nesse salmo, o Salmo de Davi, ele diz que Deus é nosso amparo e fortaleza, nosso pronto auxílio nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida. Como não temer? Como não se entristecer com tudo que vivemos? Com todas as pancadas que a vida nos dá? Com todas as colheitas que muitas das vezes colhemos sem termos plantado? Quantas vezes passamos por situações e temos que engolir, aturar e não se rebelar por coisas que terceiros cometeram com a gente, sem a gente nem ter plantado aquela situação. E quando depositamos esperança e fé dentro de um momento, uma situação, um relacionamento que tinha tudo para dar certo, um trabalho que tinha tudo para dar certo,
um momento, uma amizade, um relacionamento, um investimento que tinha tudo para dar certo, e aí dá tudo errado. Como que mantém a fé perante os reveses da vida? Como faz para manter a fé em alta perante os reveses da vida? Porque quando acontece alguma coisa em nossa vida que nós mesmos plantamos, nos resta ajoelhar, pedir perdão a Deus e misericórdia. E quando acontecem coisas em nossa vida que nós não somos o culpado, e nós pegamos e recebemos isso, onde fica a fé? De que forma usaremos a nossa sabedoria para que não nos rebelamos contra Deus e contra a palavra de Deus? Posso citar um exemplo aqui, um casamento, um casal. Vou dar um exemplo vivo, né, que aconteceu alguns anos atrás. Um casal que casou dentro da igreja, o homem virgem, a mulher virgem, tiveram filhos. Era uma família próspera, começou pobre, tiveram 3 filhos. A mãe, naquela família antiga, ficou em casa cuidando dos 3 filhos, enquanto o pai saía para trabalhar e a mãe dava o suporte, porque a mulher sábia edifica o lar. E essa mulher sábia edificou aquele lar, enquanto o marido saía para trabalhar e trazer todo o sustento para dentro daquela casa. Passado alguns anos, aquele marido que era antes fiel a Deus começou a trair aquela mulher. Traiu a mulher, saiu de casa. Como ele era o provedor, aquela mãe ficou com 3 filhos sozinho, passando muita necessidade durante muitos anos. Como aquela mulher não baixaria a fé dela? Se o casamento dela foi virgem, dentro da igreja, ungido por pastores, eles passaram do pior momento para o melhor momento da vida deles. E quando alcançado o melhor momento, o homem simplesmente abandonou a família e foi viver a sua vida com outra mulher, deixando para trás uma mulher com 3 filhos pequenos, passando necessidade. Como manter a fé em momentos como esse? Essa é a pergunta que fica. Como Deus podemos manter a nossa fé diante de toda essa situação? Porém, todos nós sabemos que o ser humano é falho, né? Sabemos disso. Porém, quando nós passamos por isso, é diferente. Somos humanos e os sentimentos humanos mais precários, mais animais, eles vêm à tona quando estamos passando esses reveses sem ter plantado algo. E a palavra que eu queria deixar é para você que está passando por essa situação no dia de hoje. Muitos erros você pode cometer, e o principal deles é se rebelar contra Deus, blasfemar contra Deus, se esquecendo que o homem foi que errou, né? Como fica a cabeça dessa mãe? Como fica a cabeça desses filhos futuramente? Se eles tinham tudo e do nada eles não teriam mais nada. Como faria isso? Como? Onde fica a sabedoria nesse momento? Como superar as adversidades da vida
quando nós sequer plantamos aquilo que está acontecendo em nossas vidas. E estamos passando ali por provações severas, sem necessidade. Como não olhar para o alto e falar com o Senhor: Senhor, Tu não existe. Senhor, eu não merecia isso que aconteceu, já que Tu diz que cada um receberá conforme as suas obras, né? Nesse momento, irmãos, temos que ter sabedoria e não se rebelar contra a palavra de Deus. Porque tem outra palavra do Senhor que não sei onde está nesse momento, mas que diz assim: eu sou o Senhor dos exércitos, e não vos entregueis a ira, porque minha será a vingança. Eu acho que o ser humano, ele deveria examinar as Escrituras e não ter preguiça alguma de frequentar igrejas, pois é lá que se passa o conhecimento. Um dia que a gente perde de culto, é um conhecimento a menos que nós deixamos de adquirir para uma situação que em nossa vida vai acontecer um momento ou outro. Então, a Bíblia e a igreja é a escola da vida e o livro da vida. E hoje nós temos essas ferramentas e, infelizmente, nos afastamos por diversos motivos. Raiva de pessoas, preguiça, N fatores que, se nós, do fundo do nosso coração, tivéssemos o temor de Deus e a veemência de que Ele está sob o controle de tudo, jamais nos afastaríamos de Deus. Porém, como isso é passado para adolescentes, como isso vai entrar na mente de adolescentes, de pessoas que estão passando por provas que não plantaram, né? Isso daí pode ser a maior dor do ser humano. Tá passando por situações das quais não foi o desenvolvedor o culpado daquilo, né? Porém, a gente sabe que o pecado dos pais pode refletir nos filhos, o pecado dos filhos pode refletir nos pais. Irmãos, o que eu quero deixar aqui na palavra de hoje, que você que está ouvindo isso, se tem alguma situação acontecendo na sua vida que você não plantou e que está passando alguma negatividade, alguma covardia, por favor, não se rebele contra Deus. Não blasfeme contra a Bíblia Sagrada. Não blasfeme. Jamais abra sua boca para dizer que Deus não está vendo, para dizer que Deus é o culpado disso que está acontecendo. Por favor, não faça isso. Pois você fazendo isso, você joga toda a culpa humana em cima de um Deus zeloso e poderoso e amável, que ama tanto os seus filhos, que deu a eles o poder de escolha e o livre arbítrio e o livre caminhar, para escolher eles a caminhada que eles querem seguir. Porém, às vezes unem-se dois casais, unem-se duas pessoas e formam um casal. A palavra de Deus diz que a pior coisa é a união de pessoas com jugo diferente. Às vezes acontece
julgo diferente. A pessoa pensa de um jeito e a outra do outro, no sentido de caminhada, né? Não estou falando de pequenas coisas, de detalhes, mas estou falando de um âmbito mais profundo, de um caminho, uma sequência, um fundamento, uma base familiar, uma base do casamento que não se confunda, né? E às vezes unem-se pessoas por motivos banais, seja ele físico, seja ele financeiro, que é o que mais tem se visto hoje em dia, sem examinar de fato o interior, o pensamento, a lógica, a coerência e a conduta da pessoa. Isso acontece muito com a juventude, que se une por forma física e financeira. É o que tem mais acontecido nesses últimos anos. Talvez essa geração que a gente tem visto, que parece ser a melhor geração do mundo, os casais mais felizes do mundo, não fiquem tanto tempo juntos. Deus queira que fique. Porém, parando para pensar, muitas uniões são feitas de forma errada. E logo veremos na frente o resultado disso. Isso não é uma coisa boa. Isso não é uma coisa boa. Isso não é uma coisa que a pessoa tem que se engrandecer. Ah, eu avisei. Será óbvio que ia acontecer. Não. Por isso que a palavra de Deus diz que misericórdia quero e não sacrifício. Amados irmãos, você que está aí sozinho, sem se relacionar seriamente com ninguém, ou até se relacionando de alguma forma com alguém, examine muito, irmãos. Se entregue à palavra de Deus. Irmãos, a única coisa que pode te ajudar a ser feliz de fato, a controlar os erros que acontecem na sua vida, te fazer acertar nas suas escolhas, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela te prepara para o início, para o meio e para o fim. Ela te prepara para todas as batalhas e para todas as bênçãos. Irmão, se apegue à palavra de Deus. Busque em Deus, busque na palavra, busque na Bíblia, sabe? Tudo aquilo que você precisa para saber de como viver. E é isso que eu queria deixar para vocês. Continue na fé, porque a palavra do Senhor diz: não temeremos, ainda que a terra seja removida e se transpassem os montes para o coração do mar, ainda que bramem e se perturbem suas águas, e tremam os montes por causa de seu ímpeto. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a clarar a manhã. Bramam as nações, abalam-se os reinos, lança a ele sua voz e se derrete a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Nosso refúgio é o Deus de Jacó. Portanto, irmãos, creia que independente do que você está passando, você tem um aliado que está contigo ao tempo todo, que é o Deus de Israel, que é o Deus de Jacó, que é o quarto homem da fornalha, aquele que destruiu a Babilônia, aquele que derrubou os muros de Jericó, aquele que destruiu nações para fazer Davi rei, aquele que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas sim tenha vida eterna, aquele que criou os céus e a terra em 7 dias, aquele que inundou o mundo e fez um homem criar uma arca, aquele que destruirá
o mundo, que tocará as trombetas e que levará os fiéis e que os infiéis ficarão. Aquele homem que criou as estrelas, aquele homem ainda está vivo. Aquele homem está só observando a nossa prova, o que estamos passando. Então, irmãos, a palavra de Deus diz: não vos entregueis à ira, porque minha é a vingança e eu farei justiça. Que fique com essa palavra e que em cada momento da sua vida, cada situação que você passar, que você achar que está passando por uma covardia, lembre-se, Deus está contigo. Deus está vendo. E preste bastante atenção nas suas atitudes, com quem você está andando, onde você está andando, o que você está falando e o que você está fazendo. Porque amanhã ou depois pode ser que para você não tenha uma resposta rápida, porque a resposta tem para todo mundo. Mas se você plantou isso, se você estava no meio desse plantio errado, você vai colher. E se você não estava no meio desse plantio errado, com certeza Deus fará mudanças e modificará a sua história rapidamente. Tá? Então fique com essa palavra. Você que se sente aí que passou por uma covardia, né? Você que se sente passado para trás, passado por uma situação em que não foi você o causador, não culpe a Deus, não. Pelo contrário, se apegue mais a Deus. Seja fiel a Deus. Abandone o pecado. Abandone tudo aquilo que te faz pecar. Eu queria fazer uma oração nesse momento. Senhor Deus, que na noite de hoje, de domingo, Senhor, dia 24, que o Senhor possa, Pai, nos afastar de tudo aquilo que não provém de Ti. Que o Senhor possa, meu Deus, fazer com que nossa semana seja limpa e próspera perante a Tua presença. Que nenhuma palavra negativa saia de nossa boca, que nenhum espírito negativo entre no nosso corpo, que nenhuma atitude negativa saia pelo nosso corpo, que não tocamos em nada que não provém da nossa alma e do nosso espírito e do nosso direito, e que tudo aquilo que se aproximar de nós, qualquer objeto, coisas que venham a contaminar a nossa comunhão contigo, que seja afastado em nome de Jesus, que não tenha oportunidade nem de se aproximar, e que quando se aproximar, Pai, nós possamos ser vigilantes e ter força de vontade para negar, Pai, negar o sexo, negar o fumo, negar o álcool, negar a droga, negar o roubo, negar o toque, negar o mau pensamento, negar a má atitude, negar o palavrão, negar a inveja, negar o mau pensamento. Que o nosso revés, que a nossa resposta seja com paz e com Jesus. Que nós possamos ser varões eternos, perto de qualquer ação do inimigo que venha acontecer em nossas vidas. Eu quero deixar essa palavra para todos os irmãos que acreditam em Deus e que estão nessa mesma batalha. Seja forte e corajoso e tente bom ânimo, porque o maior está entre nós, o maior está conosco. Seja firme e seja fiel àquele que tudo fez por você. Não se esqueça e não desvalorize
tudo o que já foi feito por você. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. E tenho fé que dias melhores virão na minha vida e na vida de cada irmão que está ouvindo. Dias melhores virão. Dias melhores virão. Quem crê, digita amém. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor.